Olá, pessoal. Vamos dar início, né, a mais uma aula, continuando sobre o grande I, insuficiência cerebral, onde nós iremos falar sobre delírio e depressão no idoso, tá? Vamos lá compartilhar, então, a nossa tela da nossa apresentação e vamos continuar sobre esse grande I, né, insuficiência cerebral. Agora nós vamos estar falando um pouquinho para vocês sobre depressão inicialmente e depois delírio, tá? No idoso. Então, lembrando só que a definição de insuficiência cerebral, né, que leva a uma alteração da memória, da orientação, da percepção, da linguagem, distúrbio de comportamento que tem intensidade suficiente para interferir no dia a dia do indivíduo. E como nós temos esses três quadros, a síndrome demencial já foi apresentada, então hoje nós vamos falar sobre depressão e delírio no idoso. Aqui é um quadro clínico, né, de Glória, que estava esquecida e tinha tristeza e deixou de fazer as coisas. E aí, quando fez o diagnóstico de depressão e fez esse tratamento adequado, ela voltou a ter as atividades do dia a dia dela preservada. Né? Então, depois vocês dão uma lidinha. E aí, os grandes diagnósticos diferencial dessa grande síndrome, e falando sobre depressão em si, né? É fator de risco para depressão em idoso, quanto mais idoso, sexo feminino, características dessa personalidade, um baixo suporte social, paciente já com dependência funcional, uso e abuso de álcool e outras drogas, a situação conjugal de ser solteiro, divorciado ou viúvo, ou seja, viver só, uma condição socioeconômica desfavorável, presença de doenças físicas agudas e crônicas, comorbidades, baixa escolaridade, eventos estressores da própria vida, uma baixa percepção de qualidade de vida e das condições de saúde, presença de déficit cognitivo, história prévia psiquiátrica, alguns fármacos estão relacionados e paciente que convive com um quadro de dor crônica. Né? Lembrando para vocês que os sintomas de depressão eles podem estar associados com humor, né? Como nós vimos, né? Irritabilidade, tristeza, desânimo, baixa autoestima, solidão, anedonia, dificuldade de sentir prazer em coisas previamente prazerosas, desinteresses, ideação de morte, tentativa de suicídio, autodepreciação. Mas nós vamos ver no idoso muito componente mesmo de sintomas neurovegetativos, que seria a inapetência, a baixa do apetite, com o emagrecimento, uma alteração para insônia, né, ou sonolência diurna, uma sensação de perda de energia, de fraqueza, de exaustão, de lentificação ou inquietação psicomotora, uma tendência ao uso de diversas medicações e ter diversas doenças, um quadro de dores difusa. Também nós teríamos sintomas cognitivos, né? Às vezes a queixa desse paciente é esquecimento, né? Ele refere a uma dificuldade de concentração, uma lentificação de raciocínio. E quando esse paciente tem um quadro depressivo, e a gente chama um quadro depressivo grave, pode se somar os sintomas psicóticos, né? Ideias paranoides, delírio de ruína, de morte, alucinações que ordenam, por exemplo, autoextermínio, né? Então, a gente pode apresentar todo esse quadro. Enquanto no jovem, os sintomas de estado de humor é mais frequente, no idoso a gente vê uma prevalência aí associada aí importante de sintomas neurovegetativos e cognitivos nesses sintomas depressivos. Por isso que muitas vezes é difícil essa definição, né, de diagnóstico de depressão no idoso. E aqui é uma das escalas, como vocês viram em geriatria, e já foi falado, né? A gente tem a GDS, que é a escala de depressão geriátrica, que é uma triagem, né? Para quadros depressivos. Então, aqui é a GDS 15, que a gente usa muito em consultório. Quando esse indivíduo pontua 6 ou mais, é uma suspeita de depressão. Nós temos a GDS 5, que a gente faz na triagem, lá no Hospital do Idoso. Então, quando ele pontua 2 ou mais, é uma suspeita, né? E a GDS 30, que geralmente é mais uma bateria neuropsicológica, aí, quando esse aqui é porque são mais questões, né? Então, geralmente, quando ele pontua 12 ou mais. Sabendo que quando esse paciente na GDS 15, ele pontua 10 ou mais, é uma suspeita de uma depressão mais grave, né? E todas as perguntas estão aqui ao lado, e a que pontua é aquela que tem uma resposta com sentimento negativo. Não é aquela que tem o sim ou não, mas o sentimento dessa resposta é uma visão negativa, tá? Em relação à pergunta. Como a Júlia já explicou previamente na aula das escalas. E aqui, como a gente fecha o critério, né, de depressão. Esse indivíduo tem que ter um humor deprimido
ou anedonia, falta de interesse e prazer, predominantemente, a maior parte do dia, pelo menos nas últimas 2 semanas. Associada a isso, nós temos que ter 4 outros sintomas aí descritos, né? Se a gente tiver os 2 de cima, os 2 maiores, a gente pode ter aí pelo menos mais 2 menores. Se for só um maior, a gente tem que ter pelo menos 3 menores, né? Que seria alteração de peso, para mais ou para menos, distúrbio de sono, para insônia, sonolência, alteração psicomotora, seja para agitação ou lentificação, uma sensação de fadiga, de perda de energia, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, redução da concentração ou déficit de memória, ideias de morte, suicídio ou tentativa. Então, aí a gente fecha o nosso critério diagnóstico para síndrome depressiva. E aqui, quando a gente tem uma síndrome depressiva, nós temos que excluir causas secundárias para esse quadro. Então, nós temos uma série de doenças endócrinas e metabólicas, né? Deficiências nutricionais, causas neurológicas, né? Falências de órgãos associadas à gravidade de comorbidades, alguns medicamentos, né? Neoplasias. Então, assim, a gente sabe que a comorbidade é um fator de risco, mas existem, por exemplo, deficiências nutricionais, doenças endocrinológicas, né? Falências de órgãos ou medicamentos que, se a gente tratar corretamente, a gente melhora esse quadro desse paciente, e aí a gente reavalia, né, diante do tratamento adequado, né, essa questão diagnóstica. Se ele persiste com o quadro, nós vamos tratá-lo adequadamente também com antidepressivo. Então, a primeira coisa é excluir um quadro secundário. Se ele há uma possibilidade de tratamento, a gente trata adequadamente, e se não, né, mesmo que esse paciente tenha uma causa secundária associada, mas não é passível de reversão, a gente institui o tratamento com antidepressivo adequadamente, tá? E lembrando, dependendo, às vezes, não dá para a gente esperar da gravidade desse sintoma depressivo a gente já tratar a causa secundária. Então, dependendo do paciente, da gravidade desse quadro depressivo, mesmo ele tendo uma causa secundária, pela gravidade do quadro dele, às vezes é necessário a gente já abordar as duas coisas juntas, né? Tratar a causa secundária e a síndrome depressiva, tá? E aqui são os antidepressivos mais conhecidos e suas classes para esses tratamentos, tá bom? Antidepressivo triciclo, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, inibidor da recaptação seletiva de noradrenalina, inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, inibidor de recaptação de noradrenalina e dopamina, antagonista alfa-2, que também tem uma atuação aí serotoninérgica, bloqueio de 5-HT2A, que também tem uma atuação serotoninérgica. Os que estão sublinhados são os fármacos que nós mais usamos na geriatria associada a cada classe, tá? E aí, na dependência, como que eu escolho meu antidepressivo? É na dependência do sintoma, né, desse paciente, e o que eu quero de efeito adverso daquele fármaco se transforma em benéfico para mim. Então, se o sintoma é mais de humor, ansiedade, pânico, fobia, obsessões, eu vou para o lado serotoninérgico. Agora, não, se é de fadiga, de apatia, de retardo psicomotor, de lentidão cognitiva ou psicomotora, né? Eu vou mais para o lado que eu quero aumentar a noradrenalina. E agora, não, se é mais a questão de recompensa, de prazer, de motivação, eu vou para o lado da dopamina. Então, dependendo da situação que esse paciente me apresenta com o déficit de neurotransmissor, eu vou atuar aí com a droga específica, tá? E aqui é mostrando as medicações aí com as suas apresentações e as doses máximas que podemos ser utilizadas para vocês. E aqui é mostrando, né, os efeitos colaterais dessas medicações. Os antidepressivos tricíclicos, eles são uma classe muito antiga, e uma classe que acaba tendo um potencial anticolinérgico muito grande, né, e acaba tendo uma gama, se vocês forem olhar aí, de efeitos colaterais importantes, né, então, tanto é que a amitriptilina é considerada uma medicação proscrita para idosos naquela questão do critério de Beer, de medicação inapropriada para idoso. Então, tanto é que nessa classe a gente usa muito a nortriptilina, tá? E quando que eu uso? Geralmente é um paciente que não tem déficit cognitivo, porque o potencial anticolinérgico dela é grande, então todas as drogas que têm potencial anticolinérgico eu não uso em paciente com declínio cognitivo, que eu possa agravar esse declínio cognitivo e desencadear um delírio, tá? Mas eu uso muito antidepressivo tricíclico naqueles pacientes que têm alteração de sono para insônia, que tem perda de peso, falta de apetite, e também aquele paciente que tem dor crônica, tanto de vista de nociceptiva ou neuropática, que há uma melhora nesses quadros, né? Como vocês viram, a gente usa muito os inibidores de recaptação de serotonina, tá? Vocês viram que ele quase não tem déficit colinérgico, ele não leva um déficit colinérgico, tá bom? Os efeitos colaterais dele são menores, e o principal efeito colateral dele, como vocês podem ver aí, é diarreia, né? Trato gastrointestinal, é um paciente que pode cursar com diarreia. Eles podem cursar um pouco de tremor
e também é um paciente que, às vezes, pode fazer hiponatremia, que é um efeito colateral também importante nessa classe. Dessa classe, a gente não usa de maneira nenhuma a fluoxetina, que é considerada também medicação inapropriada para idosos, tá? Os inibidores duais a gente utiliza muito também. Eles é como se fosse um antidepressivo tricíclico mais moderno, digamos assim, né? Que eles também têm a questão de atuar muito na questão de dor, né? Então, eles atuam muito, são pacientes que têm quadro de dor crônica, nociceptiva, neuropática, a gente usa muito também. E como ele é recaptador de nora, a gente usa muito também naqueles pacientes, como a gente viu, com apatia, com fadiga, né? A bupropiona, que é uma medicação muito importante, porque ela é uma medicação que não interfere na vida sexual do indivíduo, não leva a disfunção erétil, as demais que nós falamos todas interferem, tá? Não interfere no libido, então o paciente tem vida sexual ativa é uma boa. A bupropiona, ela traz muito aquela sensação de prazer, né, de motivação, então o paciente que precisa desse quadro. Ela também é droga utilizada para cessar tabagismo, então a gente quer mexer nas duas coisas, tabagismo, tratar esse paciente depressivo, às vezes é uma boa opção aí também. Tá? A mirtazapina é uma medicação que a gente usa porque ela tem pouco efeito adverso. O efeito adverso dela é importante, às vezes é o que a gente quer como benefício, que é o aumento de sonolência e o ganho ponderal, tá? Então a gente usa muito ela na geriatria. E a trazodona a gente usa muito associado com outras medicações, tá? Porque o potencial dela antidepressivo não é tão bom diante de um paciente com quadro de depressão, mas é uma boa droga para associar, tá? E aqui mostrando para vocês, diante de um paciente que a gente tem um diagnóstico de depressão, né, ou seja, ele caiu o humor, né, abaixo da linha da normalidade, que começou com sinais e sintomas depressivos, a gente faz o diagnóstico desse paciente. A partir do momento que a gente faz o diagnóstico desse paciente, a gente inicia o tratamento. Se ele teve uma melhora de mais de 50% desses sintomas depressivos, a gente fala que ele teve uma resposta ao tratamento. Tá? Se ele teve uma melhora de 100%, voltou ao estado da normalidade, a gente fala que ele entrou em estado de remissão, né, que é o desaparecimento dos sintomas, e a gente faz o tratamento de manutenção desse paciente por pelo menos 6 meses, tá? Se esse paciente não teve nenhum problema aí ao longo desse tratamento, nenhuma recaída, né? A gente, ou diagnóstico prévio é no mínimo aí 6 meses, tá? E a gente considera que esse paciente recuperou, onde a gente fez essa fase de manutenção sem sintomas, né? Durante os 6 meses, é recuperação. Se por um acaso, durante essa fase de manutenção desse tratamento, esse paciente tem uma piora, né? A gente tem uma piora, quando quer continuando esse tratamento aí durante esses 6 meses, se ele tem uma piora dos sintomas, a gente chama de recaída, tá? E aí, se por acaso a gente terminou o tratamento, ele já teve a recuperação, e depois ele volta novamente com a gente, com novos sinais e sintomas depressivos, é um novo episódio, tá? Depressivo. E toda vez que esse paciente ou tem recaída, ou tem um novo episódio, a gente aumenta o nosso tempo de manutenção, né? Até quando ele chega na remissão, a gente aumenta esse tempo de 6 meses para um ano, e aí às vezes tem pacientes que a gente nem retira mais essa droga antidepressiva por conta do risco de recaída ou recorrência desse episódio depressivo. Tá? E aqui é mostrando para vocês muitas vezes a diferença de depressão e demência em relação a alguns fatos interessantes, né? Como a duração dos sintomas, os jeitos que esse paciente responde os testes cognitivos, ou que ele avalia essa queixa dele, mostrando para a gente aí a diferença entre o curso, né, da depressão e da demência. Então, geralmente o paciente que chega para a gente dos primeiros sintomas, a consulta é curta na depressão, né? Você consegue identificar geralmente com precisão quando começou esse quadro clínico do paciente. A progressão é rápida, né? Porque rapidamente esse paciente já fica sem vontade, sem volição apropriada para dar continuidade às atividades do dia a dia dele, já tem uma história prévia, às vezes, de depressão, ele enfatiza muito o problema da memória, né? Ele detalha como que ele perdeu essa queixa cognitiva dele. Ele, para executar as tarefas, ele não tem um esforço, mas também ele não quer executar. Então, assim, quando você vai fazer as perguntas para eles cognitivas, ele, não sei, não quero, não, né? Não sei, não sei. Então, é mais ou menos desse jeito, enquanto que o demente, ele tenta de tudo querer acertar e não consegue, né? E a gente vê que é um afastamento social precoce desses indivíduos, e eles que se afastam, né, acabam se afastando dessa interação social.
Então, foi um pouquinho sobre depressão, então tem os artigos para vocês darem um aprofundamento e tirarem as dúvidas, tá? E agora que é um pouquinho de delírio, né, do idoso que faz parte dessa síndrome de insuficiência cerebral. Aqui é a historinha de João, que era um paciente previamente isto, com alguns fatores predisponentes para delírio, que teve um quadro de pneumonia, e aí levou a um quadro confusional agudo, tratou a pneumonia, voltou para o basal dele, né? Então, vocês vão ver que delírio é sempre assim. Né? Delírio é uma síndrome clínica aguda, onde há uma redução da cognição, principalmente afetada aí o domínio da atenção, pode haver uma flutuação do nível de consciência, esse paciente pode oscilar entre sonolento, que a gente chama de delírio hipoativo, ou agitação, agressividade, impulsividade, né, que seria o delírio hiperativo, né, então a gente pode ter hora delírio hipoativo, hiperativo ou misto, tá? Ela é potencialmente prevenível, né? Ocorre preferencialmente no idoso e há inúmeras complicações desse quadro, né? Tanto que pode gerar dependência funcional, está relacionado com uma piora de mortalidade e gastos elevados, né? Porque esse paciente, por exemplo, está dentro de um hospital, faz delírio, ele vai permanecer mais tempo internado. Né? Então, aqui são algumas características interessantes. Então, igual a gente falou, a alteração aguda, o curso flutuante, olha, parece que ele está melhor, olha, parece que ele está pior, principalmente de nível de atenção, né, o déficit cognitivo principal. Tem um distúrbio de percepção psicomotor, um pensamento bem desorganizado, geralmente é um paciente que faz alteração do ciclo sono-vigília, dorme durante o dia, fica acordado durante a noite e pode ter essa alteração de nível de consciência. Né? E aqui é a definição. Então, a perturbação da consciência com diminuição da atenção, uma alteração cognitiva não explicada por demência, é uma instalação em curto período com tendência à flutuação e sempre há vestígio de uma alteração clínica pré-existente, que é a nossa função achar esse fator desencadeante, tá? E aqui foi a CAM, né, que é a escalinha que a gente faz para diagnóstico de delírio. Como nós vimos, ele tem que ter um início agudo, curso flutuante e déficit de atenção. Por isso que há necessariamente a importância de marcar as 3 primeiros itens do primeiro bloco, as 3 primeiras questões do primeiro bloco. E ele pode ter pensamento desorganizado ou alteração do nível de consciência. Então, por isso que a gente precisa apenas de um dos critérios do segundo bloco para fechar o diagnóstico de delírio. Então, na população geral, uma curta prevalência já aumenta mais desses idosos mais velhos na comunidade, principalmente aí em admissão hospitalar. E quando a gente vê mesmo em hospital, a gente vê que paciente em fim de vida, ou paciente em UTI, né, que são geralmente pacientes que cursam com uma doença aí desencadeante mais grave, essa incidência de delírio é maior. Em pacientes internados, está relacionado com uma alta mortalidade, não só durante a internação, mas também a mesma após um ano ao evento, e é subdiagnosticado. E a gente tem que lembrar que delírio é um sintoma, a gente tem que ir atrás da causa desencadeante, tá? E aí, a gente fala em delírio, a gente tem os fatores predisponentes, precipitantes e perpetuantes. Os fatores predisponentes é o que torna aquele indivíduo mais vulnerável a ter delírio diante de uma situação clínica aí aguda, por exemplo, ou infecciosa, né, ou metabólica, cirúrgica, ou seja, diante de um insulto, aquele indivíduo tem uma maior predisposição a ter delírio. E o insulto em si é nosso fator precipitante de delírio, tá? Então, os fatores de vulnerabilidade ou predisponente do delírio é quanto mais idoso, o sexo masculino, paciente que já tem alteração cognitiva prévia, que já tenha déficit funcional sensorial prévio, baixa ingesta alimentar, uma polifarmácia importante, e uso e abuso de drogas também, tá? Em comorbidades, né? A existência de comorbidades prévias. E geralmente os insultos, né? Ou os fatores desencadeantes, geralmente medicamentos, né? A gente tem uma lista aí de medicamentos inapropriados para idosos, umas doenças neurológicas, igual, por exemplo, um AVC, afecções intercorrentes, como, por exemplo, infecções, pneumonia, infecção urinária, né, distúrbios metabólicos, cirurgia, agressão ambiental, privação de sono, dor, né, são todos fatores desencadeantes de delírio. E aí, mostrando aí para vocês mais fatores desencadeantes de delírio, né? Infecção, distúrbio metabólico, fármacos, uso ou abstinência de substâncias, convulsão, trauma, temperatura do ambiente. E se esse paciente já tem um declínio cognitivo, já tem um quadro demencial prévio, então, fatores precipitantes menores, né, podem desencadear delírio, igual, por exemplo, mudança na residência, ou ele muda de casa, é um fator estressor para o paciente com demência, conflitos familiares,
né? Então, a gente tem tudo isso. Aí, mostrando novamente mais fatores desencadeantes de delírio, né? E os fatores perpetuantes, né? Eu identifiquei que esse paciente está com delírio, identifiquei meu fator precipitante, estou tratando e esse paciente não melhora. Por que que ele não melhora? Porque ele está numa unidade de terapia intensiva que ele não sabe se é dia, se é noite, ele está vendo os fatos estressores ali acontecendo, ele está com sonda, ele está com catéter, acesso central, ele está sondado, ele está com um monte de fiação, ele está sem um óculos, ele está às vezes amarrado. Então, tudo isso acaba sendo fatores perpetuantes de delírio, que a gente às vezes tem que atuar para poder conseguir controlar, né? Porque minha doença meu fator desencadeante já está sendo tratado. Esse paciente já tem melhora clínica, mas ele ainda está em delírio. E aqui é mais ou menos um quadrinho, né? Suspeitei de delírio, olha lá, né? Eu aplico a minha CAM, confirmo meu delírio, identifico todas as causas subjacentes, ou seja, né, meus fatores, né, causas potencialmente subjacentes ou fatores contribuintes, que são meus fatores desencadeantes, né? Através da historinha, do exame físico, minha avaliação, pesquisa os medicamentos, pesquisas algumas causas agudas, né? E vou manejar. Né? Na presença, todos os pacientes, eu tento essa questão não farmacológica, primeiro, essa abordagem não farmacológica, e se esse paciente está em delírio, hiperativo, está com uma agitação grave, que pode atrapalhar a minha abordagem do meu fator precipitante e o tratamento desse indivíduo, sendo ele risco para si e para os outros, eu vou ter que lançar mão de medicamentos para acalmar esse paciente, né, para sedar um pouco esse paciente, conter quimicamente esse paciente, enquanto eu faço um manejo adequado, enquanto eu trato meu fator precipitante e esse paciente tem uma melhora desse quadro com funcional agudo, né? Então, a droga aí de opção para esse paciente que nós temos aí são os antipsicóticos, né? Nós temos a opção, por exemplo, do haloperidol, que ele tem as várias apresentações, VO, IM, intramuscular, então dependendo da gravidade desse paciente, mas eu posso lançar a mão de outros antipsicóticos também, que tem a apresentação de via oral, se esse paciente tem essa via oral disponível, né, como a quetiapina, a risperidona, que são drogas mais modernas e com menos efeito colateral do que o haloperidol. E aqui mostrando para vocês a diferença entre delírio e demência, né? Então, a gente viu que o delírio é uma doença muito aguda e a demência é um curso crônico, né? Então, a duração do delírio ela tem que ser até curta, porque eu tenho que identificar a minha causa e tratar, porque senão esse paciente pode ir até a óbito. No delírio, a gente vê que a hora parece que esse paciente está bem, melhorou, parece que ele está mais orientado, a hora que ele está pior. Na demência, não, ele vai piorando progressivamente, tá? No delírio, a gente pode ter comprometimento do nível de consciência, ou seja, da percepção do indivíduo em relação ao meio, e assim, na demência, não, nós não temos prejuízo de consciência. No delírio, o domínio que está cognitivo mais alterado é a atenção, enquanto na demência é mais a memória. Tá? No delírio, a gente tem um pensamento completamente desorganizado, enquanto na demência nós temos um pensamento pobre. A gente tem uma alteração de ciclo sono e vigília para esse paciente, e na demência nós temos muitas vezes um sono fragmentado, né? Então, esses aqui são alguns, né, diferenciais, né? Como a gente muitas vezes tem dúvida entre delírio e demência, né? Delírio em demência e depressão em demência, então esses dois quadrinhos ao final ajudam vocês tirarem essas dúvidas, tá bom? E os artigos também relacionados contribuirão para vocês, para chegarem aos objetivos de aprendizagem, tá bom? Então, um bom estudo para vocês.